Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana, para essa semana que a gente tem do dia 8 ao dia 14 de janeiro de 2024. Quais são os principais aspectos, quais são as principais energias para essa semana que a gente tem pela frente? Bom gente, até quinta-feira, às 8 horas e 57 minutos, a gente ainda se encontra na fase minguante da lunação sagitariana. Nesse dia 11 de janeiro é quando a gente vai começar a lunação capricorniana. Só que a gente já está em um mês em que a energia capricorniana ela está bem forte, a gente vai ter Mercúrio entrando no signo de Capricórnio, ou seja, nós estamos em uma semana de energia de terra muito forte. E a energia capricorniana também está muito forte. E nós temos Marte já transitando no signo de Capricórnio, o que significa que Marte ele está exaltado, ele está muito bem nessa energia. É como se a gente recebesse uma força, uma vontade, uma motivação, principalmente quando começar a lua nova no signo de Capricórnio, essa motivação vai aumentar mais ainda. Mas com Marte aqui no signo de Capricórnio, essa energia ativa muito mais a vontade de, por exemplo, corrermos atrás daquilo que a gente quer, ir à luta, trabalhar bastante, focar no que a gente quer, nos nossos planos, nas nossas estratégias. É como se fosse um carro pesado, vamos colocar assim um caminhão carregado, descendo a ladeira. Só que essa energia é uma energia que a gente tem que tomar um certo cuidado, ainda mais com Marte conversando com Júpiter essa semana, porque esse Marte ele pode trazer para a gente uma vontade muito grande de chegar a algum lugar, de conquistar alguma coisa, de ter resultados, e às vezes a gente pode sair atropelando a tudo e a todos. De repente a gente passa por cima de pessoas, por cima de questões éticas e morais, então a gente tem que perceber como é que a gente está utilizando toda essa força, toda essa energia e se a gente está respeitando e está percebendo e está tendo empatia em relação aos outros, né? Até porque a gente ainda está essa semana com a fase minguante em Libra. Então os outros estão representando um espelho para a gente. É como se a gente pudesse enxergar no outro aquilo que está faltando para a gente. Então se alguém está reclamando, se alguém está falando, olha, você está pegando pesado, calma, vai mais devagar, pisa no freio, ou você já parou para pesar aí na balança para ver se você não está indo com muita sede ao pote, você não está querendo muito em pouco tempo, será que você não está com excesso de autoconfiança? Você fez o seu planejamento direitinho? Você estudou bem as suas estratégias? Você tem o conhecimento daquilo que você está se propondo a fazer ou você está fazendo só por impulso e atropelando tudo, não medindo bem as coisas? Então a gente está em uma semana, início de semana principalmente, com essa energia. A gente precisa tomar um certo cuidado. E não por acaso a energia que saiu aí como arcano da semana foi o 5 de Paus. O 5 de Paus é um arcano que representa muito essa disputa, essa batalha. Vocês veem aqui a representação de 5 homens aí batalhando, lutando, mas vocês veem que tem essa parte de baixo, tem essa parte do meio e tem essa pessoa que está aqui em cima. Esse arcano ele pode representar conflitos, tanto externos entre pessoas, concorrência, mas esse arcano também representa a nossa própria evolução, ou seja, quando a gente se analisa e a gente vê que a gente saiu de um patamar X e a gente consegue ir para um patamar Y e a gente consegue chegar a um patamar acima. Esse arcano ele pode representar essa evolução através de desafios, de provas e testes que a gente pode passar essa semana. Esse arcano pode representar muito isso, a gente está sendo testado, provado nas nossas habilidades, em tudo que a gente aprendeu até aqui, como que a gente está aplicando, e cada etapa dessa árvore que está aí mostra um nível de evolução. Ou seja, se a gente está evoluindo, se a gente está no mesmo patamar, mas para saber se a gente está evoluindo ou não, a gente precisa meio que ser testado. Então a gente passa por provas, avaliações. E esse é um assunto muito capricorniano e saturnino, porque na energia capricorniana
junto com Saturno, que a gente é fiscalizado. É o planeta de correção, é um planeta que diz, olha, você está caminhando certo, muito bem, você está fazendo bem o seu trabalho, você está melhorando, você está se aperfeiçoando, você está amadurecendo. Então, esse arcano aqui, ele traz um pouco essa imagem para a gente. É como se a gente tivesse uma semana em que muitos testes podem ser feitos, a gente pode ser bastante avaliado essa semana, tanto por nós mesmos como pelos outros, e isso aqui também representa resultados, ou seja, através desses testes, dessas provas, a gente pode ver se a gente está no patamar 1, no 2, ou se a gente alcançou um nível acima, e caso a gente não tenha saído do 1 para o 2 ali, o que está faltando para a gente poder melhorar aqui, o que você não aprendeu? Aí é igual receber uma prova, né? Fazer uma prova na escola. Você vai avaliar ali quais as questões que você errou, aprender aquilo que você não assimilou quando aquilo foi ensinado para você, e agora você tem a oportunidade, de repente, de sair de um nível X aqui para ir para um nível Y, e quem sabe até mesmo dar um salto aqui, né? E é interessante que esse arcano, ele fala também que pessoas, as outras pessoas, se tornam parâmetros também, para que a gente perceba se a gente está meio parado, se a gente está piorando, se a gente está evoluindo, né? Então, os outros se tornam esse espelho para a gente. Então, o resultado dos outros pode ser também um estímulo para que a gente cresça, para que a gente batalhe, para que a gente melhore. Então, a gente está com uma semana muito assim, com esse arcano trazendo esse pano de fundo para a gente, mas também porque a gente vai ter a lua nova acontecendo no signo de Capricórnio, e a gente está na temporada capricorniana, o Sol já está aqui em Capricórnio, ele vai entrar em Aquário nesse mês de janeiro também. O Sol entrando em Aquário também traz a regência de Saturno, a gente vê que Saturno está em Peixes, então a gente está com o Sol no signo de Capricórnio, que traz a regência de Saturno, e quando o Sol entrar em Aquário, a gente vai continuar com a energia saturnina. E lembrando, a gente já está nessa transição para o ano regido pela Lua, para o ano regido duplamente por Saturno. Então esse mês de janeiro ele já está começando a mostrar para a gente essas provas, esses testes, para a gente ver se a gente está bem, se a gente está entendendo bem a nossa tarefa, as nossas missões aqui, ou se a gente está meio atrasado. O que a gente precisa amadurecer e como que a gente pode amadurecer, o que falta para esse amadurecimento. Então, é mais ou menos essa energia que a gente tem para essa semana. E os aspectos, a gente tem aqui, olha, Mercúrio fazendo quadratura para Netuno, que é a sua terceira quadratura. A gente teve a pré-retrogradação de Mercúrio, Mercúrio retrógrado e agora Mercúrio direto, conversando pela terceira vez com Netuno. Então, nessa semana de testes e avaliações, pode ser que essa quadratura de Mercúrio e Netuno seja justamente a chance para a gente ver aonde que estão os nossos enganos, qual é a matéria, qual é o conhecimento que de repente você está deixando escorrer pelo ladrão aí. O que é que você está desperdiçando? Qual tipo de energia você está desperdiçando? Como é que você está trabalhando o seu tempo, aproveitando esse tempo? Se você está aplicando o seu tempo para coisas realmente importantes, para o seu trabalho, para o seu crescimento, para a sua melhoria, para a sua evolução, para o seu amadurecimento. Como que está essa sua energia mental? O que você está consumindo? O que você está aprendendo como informação? Então, essa quadratura ela vai acontecer com Mercúrio ainda no signo de Sagitário, que aciona também Júpiter, que está no signo de Touro, que fala também sobre crenças limitantes, crenças que a gente está apegado, que de repente estão precisando de uma ruptura, de uma inovada, e essa é a oportunidade, de repente, que a gente tem aí de olhar para essas questões, né? E a gente vai ter na terça-feira um outro aspecto aqui importante, que é o Sol conversando com Urano, o Sol em Capricórnio e Urano em Touro. A gente tem Marte conversando com Júpiter em signo de terra e signo de terra, e a gente vai ter o Sol e a Lua conversando aí com Urano em trígono, né, que é um aspecto de via aberta, que não tem empecilho, que as coisas realmente podem fluir ali com toda a energia. Só que a gente está falando de Urano, e Urano fala de rupturas, de mudanças, de revelações, de acontecimentos inesperados, de libertação e também um romper de correntes, ou até mesmo isso aqui, olha, é a gente conseguir sair de um nível e evoluir para outro. É quando a gente dá certos saltos quânticos na nossa vida. Então a gente vai ter essa energia
muito forte essa semana, que traz pra gente também essa energia de terra. Então o foco está realmente nos assuntos materiais, mundanos, de trabalho, de realização, de conquistas, de status, de estruturas. Então é uma semana pra gente realmente ver essas estruturas, ver como é que as coisas estão se solidificando e o que não está se solidificando, por que que não está se solidificando. De repente, Mercúrio e Netuno sejam esses planetas que podem desafiar a gente a perceber aonde que estão os enganos, aonde estão os erros, os exageros, o desperdício de energia, de tempo. E aí a gente tem ainda essa semana aqui, na terça-feira, Marte e Saturno conversando. E a gente vê aqui Mercúrio conversando com Netuno, em quadratura, em desafio, com Marte conversando em sextil aí com Saturno. Esses dois conversando ao mesmo tempo pode ser bastante interessante para que a gente perceba aonde a gente está errando, aonde a gente está desperdiçando energia e corrija. Então aqui Marte e Saturno estão conversando de uma forma que podem ajudar a gente a corrigir algumas coisas. E aí a gente tem o Sol fazendo quadratura para os nodos, inclusive a gente vai ter uma quadratura em T muito forte durante esse mês de janeiro, praticamente todo, porque todos os planetas aqui vão conversar de certa forma com os nodos, formando essa quadratura em T. Então é como se a gente estivesse realmente definindo os nossos caminhos, definindo as direções, decidindo estratégias. Então se a gente puder realmente focar no que é importante e deixar de desperdiçar o nosso tempo, desperdiçar a nossa energia com coisas fúteis e sem fundamento na nossa vida, isso pode ser maravilhoso, tá? Se a gente realmente souber aplicar essa energia, ela tá aí no céu para ajudar a gente a trazer esse foco, a dar esse direcionamento e a fazer as mudanças que a gente precisa fazer. E aí a gente vai ter a Lua Nova acontecendo no dia 11 de janeiro, inclusive esse é o mapa da Lua Nova, 11 de janeiro de 2024, às 8 horas 57 minutos e 11 segundos aí, no grau 20 e 44 do signo de Capricórnio, é onde a gente vai ter essa Lua Nova. Pode deixar que eu vou fazer o vídeo da Lua Nova para vocês no signo de Capricórnio, para que vocês possam acompanhar e entender essa energia que vibra aí por pelo menos 29 dias, né? E aí a gente vai ter a Vênus conversando com Quiron já direto, lembrando que Quiron estava retrógrado, e Quiron direto conversando aqui com a Vênus, que inclusive está conversando com o nó do sul, ali que Vênus rege esse signo, então é o dispositor do nó do sul, e Marte é o dispositor de Quiron, né, que está ali no reino de Áries. Então essa conversa entre Vênus e Quiron está muito simbólica, principalmente para os assuntos de relacionamento, de parcerias, negócios, assuntos relacionados à justiça. Caso tenha alguma ferida que precisa ser cicatrizada, que precisa ser superada, questões relacionadas ao amor próprio, à sua autoimagem, aos seus valores, e esses valores podem estar vinculados também às suas crenças, à sua fé, à sua religiosidade, ou caso você tenha algum incômodo, de repente alguém plantou uma sementinha de crenças na sua cabeça, dizendo que você não é capaz, que você não tem inteligência o bastante, que você não vai conseguir, que você é ignorante ou qualquer coisa assim, essas feridas podem ser trabalhadas e curadas essa semana. Vale a pena ficar atento a isso também. E aí a gente, além de tudo, a gente ainda vai ter Marte conversando com Júpiter, né? Que foi o primeiro aspecto aí que eu falei. Então a gente tem o Sol conversando com Urano e Marte conversando com Júpiter essa semana. Tudo no signo de Terra. É uma energia extremamente produtiva, prática, realista, pé no chão. Se a gente souber administrar bem essa energia, talvez a gente consiga administrar muito bem a nossa vida, as nossas finanças, o nosso trabalho, o nosso tempo, os nossos compromissos. Então é um pontapé que a gente vai ter essa semana com a Lua Nova, né, com a lunação capricorniana, é um pontapé para a gente começar realmente a trabalhar naquilo que a gente quer evoluir, naquilo que a gente quer crescer, naquilo que a gente quer expandir na nossa vida. Mas essas duas energias aqui a gente precisa ter cuidado
cuidado, porque tudo que Júpiter toca aumenta de tamanho. E Marte, ele tá aí cheio de energia. Só que a gente precisa colocar um freio, porque Júpiter tá lá no signo de Touro. E Touro faz as coisas de forma cautelosa, um passo de cada vez. É uma energia que busca segurança. Então, ele dá um passo, para sentir segurança, ele analisa para depois dar o outro passo, aí ele analisa e vai devagarinho para depois dar o outro passo. Só que Marte está querendo o quê? Está querendo fazer tudo rápido. Com Júpiter ali, então pode trazer essa empolgação, esse entusiasmo e talvez a gente exagere ou perca a noção das coisas por conta dessa quadratura de Netuno e Mercúrio. Então, uma semana de cautela, é a gente realmente ir com calma, porque a gente pode sair atropelando as coisas aí. Aí a gente tem Mercúrio, então, voltando de novo para o signo de Capricórnio, dessa vez em definitivo, ele vai ficar aí até o dia 5 de fevereiro de 2024, a gente vai ter Mercúrio aí no signo de Capricórnio, e Mercúrio em Capricórnio é maravilhoso, principalmente porque a nossa mente vai se tornar mais prática ainda, mais pé no chão, e as trocas, todos os trâmites talvez sejam muito mais maduros, muito mais consciente, com mais compromisso, com mais verdade. Então, é bem interessante essa passagem aí de Mercúrio pelo signo de Capricórnio. E aí a gente finaliza a semana com a Vênus conversando então com os nodos. Lembrando que a Vênus é o dispositor do nodo sul e é uma conversa em sextil e trígono para o nodo norte. Então a gente está com Marte muito bem aspectado essa semana, ajudando demais o nodo norte aí que está em Áries. E a gente tem a Vênus conversando com o nodo sul, que está mais uma vez mostrando para gente as coisas que a gente precisa equilibrar, o que colocar na balança, ver direitinho o que é necessário descartar, porque lembrando, o nodo sul em trânsito, né, ele mostra para gente assuntos que a gente precisa ir descartando, desapegando, desvinculando de apegos e dependências afetivas, amorosas, ou até mesmo situações em que a gente sente insegurança no eu aqui e a gente coloca esse sucesso, a nossa felicidade no outro, quando a gente precisa buscar a nossa própria felicidade, a gente precisa buscar o nosso próprio potencial, a nossa autenticidade na vida, a importância do indivíduo de tomar as rédeas e assumir as rédeas da própria vida. Então é mais ou menos essa energia que está aí. Então esses são os principais aspectos para a semana e eu vou falar rapidinho aqui para vocês, dia a dia, para que a gente entenda as energias da semana. Então começando no dia 8, segunda-feira, a gente vai estar com a Lua aqui no signo de Sagitário, que vai fazer uma conjunção com a Vênus, e junto com a Lua a gente vai ter aí essa conversa com Quiron. Mas ao mesmo tempo é onde acontece essa quadratura de Netuno. Segunda-feira é um dia que é importante a gente prestar atenção em tomar cuidado com enganos, com desperdício de energia, de se conectar com informações fúteis, vazias. Sabe quando a gente se prende, por exemplo, em um entretenimento que chama a nossa atenção e a gente fica ali meio que amarrado àquilo e depois a gente olha para aquilo e fala, nossa, que desperdício de tempo, para que eu fiquei tanto tempo preso nessa historinha fútil, rasa, vazia, quando eu podia estar focando em coisas mais importantes. É um dia para a gente prestar atenção nesse tipo de energia, sabe? Será que a gente não está desperdiçando energia à toa? Vale a pena dar uma checada nisso. Lembrando que aqui a gente ainda está na fase minguante da lunação sagitariana. Nós estamos fechando esse ciclo sagitariano. Então a gente está avaliando realmente os nossos valores. Onde que a gente está aplicando a nossa energia? Será que a gente está desperdiçando energia com coisas fúteis? É o momento de colocar na balança e avaliar isso. Aonde você está colocando a sua energia, com o que você está compartilhando a sua energia, com o que ou com quem, que de repente está sendo um baita desperdício de tempo. Vale a pena analisar aí. Aí a gente vai para terça-feira, dia 9, aonde a gente tem então a Lua fazendo quadratura para Netuno e também uma conjunção com Mercúrio, ao mesmo tempo em que o Sol e Urano vão fazer esse trígono aí poderosíssimo. E aí a Lua entra em Capricórnio e Marte faz essa conversa com Saturno. Terça-feira está um dia bastante agitado, está um dia bastante mental. Primeiro que a gente vai ter a Lua aí fazendo conjunção com
Mercúrio e quadratura Netuno. Então a gente continua com essa necessidade de tomar cuidado com enganos, de não dispersar muito, de não gastar energia onde não deve. Aí entra também fofoca, fake news, informações distorcidas, inverdades, tudo isso está em jogo, né? Mas ao mesmo tempo, nessa terça-feira, a gente pode vir a ter muitas revelações vindo à tona. Então, reviravoltas, situações surpreendentes, livramentos, verdades e máscaras caindo, principalmente as máscaras caindo, né? Se você tem algum inimigo oculto aí, pode ser que esse inimigo mostre as caras, que a máscara de pessoas aí caiam no chão. Então, a gente pode ser surpreendido esse dia. Inclusive, essa semana e a lunação toda de Capricórnio vai vir com essa energia de Sol e Urano. E, obviamente, imprevistos, surpresas vindo no nosso dia, aquilo que a gente planejou pode ser que não saia como planejado, mas esse não planejado pode ser justamente para te revelar coisas que você não estava entendendo, que estavam meio distorcidas, te enganando, aonde você estava se iludindo. E pode ser que esse imprevisto venha a mostrar para você uma outra face das situações. E aí você, desperta, você acorda e fala, caramba. É um dia muito importante também para prestar atenção aos sinais, símbolos, sonhos, porque a gente ainda vai ter Marte conversando com Saturno. E essa conversa de Marte e Saturno está interessante para que a gente utilize a nossa intuição também, o nosso sexto sentido, em situações principalmente surpreendentes, que podem dar para a gente uma direção. Então, por exemplo, se você percebe alguma coisa estranha ali e você sentir o seu sexto sentido falando, olha, vai para cá, ao invés de ir para lá, aí você vai para cá, entende? É o estar atento ao que as suas sensações e suas emoções estão te dizendo. A sua percepção do abstrato, da energia ao seu redor. A conversa de Marte com Saturno pode ajudar você a direcionar a sua energia para aquilo que o seu coração e a sua intuição estão falando. Então pode inclusive te tirar de roubadas. Então aproveite essa energia aí, tá bom? Aí na quarta-feira, no dia 10, a gente tem a Lua aqui em Capricórnio, fazendo conjunção com Marte, conversando com Saturno também. Então a gente já tem Marte e Lua conversando com Saturno, lá em Peixes. E a gente ainda vai ter essa Lua conversando com Júpiter. E aí a quadratura de Sol com os nodos lunares. Esse é um dia altamente produtivo, mas é um dia que a gente precisa ter um certo cuidado para não sair exagerando, porque aqui pode começar a vir ideias e empolgação e um entusiasmo super exagerado, e aqui na sexta-feira, de repente é quando a gente vai perceber que a gente está com o caminhão descendo a ladeira e a gente está sem freio. Entende? A gente tem que lembrar que Júpiter está em Touro, e Touro é um signo que precisa de segurança para dar o próximo passo. Então ele sente o solo, ele percebe se aquele solo está firme, está estável. Se estiver estável, ele vai lá e dá o próximo passo. E essa prudência de Touro está sendo importante para essa energia capricorniana, porque a gente não está podendo ser amador aí. Então essa quarta-feira está ajudando muito a gente a ser produtivo, a fazer o que tem que ser feito, a trazer mais estratégia, mais jogo de cintura para os negócios, para os nossos objetivos, mas, portanto, que a gente não se empolgue e não comece a acelerar demais esse caminhão nessa descida da montanha. E aí, com o Sol fazendo quadratura para os nodos, na quarta-feira, inclusive na quinta a gente vai ter a Lua também, né, fazendo, que aí é a Lua nova, né, que vai ser com essa quadratura com os nodos, simboliza que a gente vai ser bastante tensionado nos assuntos de Marte e Vênus, porque Marte é o dispositor do nó do norte e Vênus é o dispositor do nó do sul. Ou seja, aqui somos nós tomando as rédeas, nos responsabilizando, prestando atenção naquilo que a gente está construindo, nos nossos objetivos, metas, conquistas, estruturas que a gente está erguendo e também aquilo. Até onde você está colocando a responsabilidade nos outros? Aonde está a sua dependência? Aonde está a sua insegurança nas relações com os outros? Até que ponto você está usando máscaras sociais para poder se adequar ou ser aceito por um ou outro grupo? Então tudo isso está em jogo aí. E esses aspectos eles podem ser bastante ativados tanto essa semana quanto para a alunação capricorniana, trazendo esse desafio. Você está enxergando realmente
aonde você está falhando, e essas falhas podem vir aqui através dessas energias mostrando qual rumo tomar e o que precisa soltar. E aí a gente tem a lua nova acontecendo às 8 horas e 57 minutos da quinta-feira, no grau 20 aqui de Capricórnio, junto com a Vênus fazendo aqui um trígono para Quirón e também para o nó do norte, a Lua conversando com Netuno e também nesse dia a gente vai ter a Lua fazendo conjunção com Plutão. Então essa Lua nova ela está muito poderosa, muito transformadora, é uma Lua nova de curas, é uma Lua nova para a gente realmente avaliar e curar questões que estão empacando a nossa vida, crenças limitantes, mais uma vez, porque querendo ou não, a Vênus está em Sagitário e o dispositor dessa Vênus é Júpiter, que está no reino da Vênus. Então, Júpiter está importante nesse aspecto que a gente está tendo de Vênus com Quirón e nó do norte. Mas isso tudo eu vou explicar para vocês num vídeo que eu vou fazer sobre a Lua Nova no signo de Capricórnio. Por isso, se inscreva aqui no canal, lembre-se de acionar o sininho para que você receba as informações ou as notificações quando eu enviar vídeo, tá bom? Aí a gente vai para sexta-feira, o dia 12, aonde a Lua já entra no signo de Aquário e Marte faz essa conversa aí com Júpiter. Só que a gente vai estar com a Lua lá em Aquário e a Lua aqui em Aquário vai fazer quadratura para Júpiter. Então isso aqui, olha, pode ser justamente isso aqui, o 5 de paus, que pode trazer para gente algumas discórdias, discussões, brigas, ou trazer muita competitividade, disputas descabidas. A gente precisa tomar um certo cuidado e não querer passar por cima de ninguém, né? Então realmente a gente checar o nosso freio, procurar descer a ladeira aí, um caminhão super pesado, com uma carga pesada mesmo. Então a gente tem que ir com cautela, com precauções, para a gente não colocar a carroça na frente dos bois. Porque vocês veem, né? A Lua aqui, olha, no signo de Aquário, fazendo quadratura para Júpiter, com Marte conversando com Júpiter, aqui, olha, pode acontecer um certo desequilíbrio e a gente pode exagerar nas coisas e causar problemas realmente. Então prestem atenção aí nesse dia 12, tá? Aí no dia 13, sábado, a gente tem a Lua aqui em Aquário conversando com Quirón, em Sextil conversando com a Vênus em Sextil. A gente vai ter a Lua fazendo quadratura a Urano e é aqui que Mercúrio entra em Capricórnio. Esse sábado está trazendo para a gente uma energia muito gostosa no sentido de libertação e uma energia gostosa para inovar, para inventar, para reciclar as coisas, para entrar em contato com pessoas, para sair de uma certa bolha. Então, se vier assuntos aí diferentes, inovadores, pessoas interessantes que podem surgir aí, vale a pena a troca, vale a pena se reunir, compartilhar esses conhecimentos, compartilhar ideias, compartilhar informações. E quem sabe essa energia de Lua e Urano não pode ser justamente um tratamento de choque. De repente você percebendo ideias diferentes, vendo que o mundo não está só dentro daquela sua bolha, que você está tão acostumado a viver ali, de repente você pode vir a perceber ideias completamente diferentes e justamente essas conversas, essa troca pode ser muito bacana para expandir a sua consciência aqui, para que você perceba um mundo muito mais incrível do que aquele que você está preso ali dentro da sua bolha. Então isso aqui pode ser um dia de expansão realmente de uma bolha e a gente pode descobrir coisas bem interessantes aí, principalmente para os assuntos de Capricórnio e Terra aqui, né? De Touro e Capricórnio, assuntos relacionados a trabalho, carreira, profissão, crescimento, status, estruturas que de repente a gente está corrigindo, a gente está inovando. Então se você está construindo umas estruturas aí com aquelas velharias, de repente pode ser que venha alguém e fale, olha, esse material que você está usando é do tempo do Ronca, né? Sai daí, pense em coisas novas. Muitas coisas já melhoraram, teve muito avanço tecnológico, tem coisas muito mais simples, muito mais duráveis, muito mais fáceis de serem aplicadas. Por que você está gastando seu tempo com tanto trabalho para construir as suas estruturas aí, se tem material muito mais fácil para você utilizar, sabe? E aí pode ser aquilo, você está dentro de uma bolinha aqui e alguém vem e te apresente algo que pode ser mind-blowing, né, que fala, uma explosão mental. Isso pode acontecer aí no sábado, inclusive toda essa semana. E aí com Mercúrio entrando em Capricórnio, a nossa mente ela vai voltar a ter foco, mais conscientes, ou seja,
bem bacana, Mercúrio no signo de Capricórnio. E aí no domingo, dia 14, a Lua entra no signo de Peixes e a energia muda bastante aqui. Porque com a Lua entrando no signo de Peixes, a Lua vai fazer conjunção aqui com Saturno, vai conversar com Mercúrio nos primeiros graus de Capricórnio, vai conversar com Júpiter, vai conversar com Marte e ainda vai conversar em aspecto harmônico com os nodos. Domingo tá aquele dia ideal para gente sentar e planejar, por exemplo, a nossa semana. Mas você pode planejar também a sua vida. Você pode vir a ter uma conversa interna muito madura entre você, sua alma, seu espírito, uma conexão bacana que você pode vir a ter para que você entenda os anseios, de repente, da sua alma. É como se a gente conseguisse alcançar e entender e compreender o que é que a nossa alma está almejando, não só as necessidades mundanas ou aquilo que os outros estão apontando. Olha, esse negócio é muito valioso. Eu sei que você gosta de trabalhar com isso, mas isso não te dá dinheiro. Isso aqui vai te dar dinheiro. E esse domingo ele está muito bacana para a gente entrar em contato com os valores da alma e não dar muita atenção a conversas de terceiros, porque as pessoas elas podem, né? A gente vai ter uma lua em Aquário aí que vai ser bastante bacana para romper com essa nossa bolha, mas é muito importante a gente estar conectado com a nossa verdade, com o que a nossa alma, o nosso coração quer. E é nesse mundo abstrato, sensível de Peixes que a gente entra em contato com esse mundo que alimenta algo que nos preenche, porque coisas momentâneas, efêmeras, elas preenchem a gente por um período de tempo. Às vezes a gente conquista algo, a gente chega a algum objetivo e a gente olha para a vida e fala assim, tá, agora que eu consegui isso, o que vem depois? Muitas vezes a gente conquista muitas coisas materiais, muitos cargos, status, às vezes até consegue ter muito dinheiro, ter uma carreira de sucesso, mas isso não preenche. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês, é algo que não preenche. E esse domingo, ele está trazendo para a gente a possibilidade de entendermos o que é que pode preencher, alimentar a nossa alma. Mas não só mostrar, mas trazer ânimo para que a gente trabalhe, que a gente vá subindo essa montanha até chegar a essa satisfação da alma. Então domingo está muito bacana nesse sentido e também é um dia bastante intuitivo, então se você quiser refletir e meditar sobre a sua vida como um todo, esse dia está lindíssimo para isso, tá bom? E é isso, pessoal, esse é o vídeo para essa semana que vai do dia 8 ao dia 14 de janeiro. Eu desejo para todos vocês uma linda e maravilhosa semana. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos que estão aqui. Tem aqui Encontros Astrológicos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Tem as minhas próprias redes sociais, inclusive tem o Débora Mexica Oficial, que é onde eu falo sobre os arcanos. Tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e Spotify. Tem ali no Telegram. Lembre-se de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo, de deixar seu comentário, que ele é muito importante. O seu joinha é extremamente importante. Lembre-se de se inscrever mais uma vez, de acionar o sininho, de se tornar membro. E caso você tenha qualquer curiosidade a mais, tem o meu site ali para vocês acompanharem, tá bom? E é isso, pessoal. Mais uma vez, desejo para todos uma linda semana. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.